A delegacia da DESG em Uberlândia agradece a presença de todos para a sessão solene de instalação do 21º curso de estudos de política e estratégia e aula inaugural que será ministrada pelo presidente da DESG Nacional, General Humberto Ramos de Andrade, com o tema O Sonho de uma Grande Nação. Iniciando a sessão solene de instalação, turma de 2018, na delegacia da DESG de Uberlândia, procederemos à composição da mesa diretora. Convidamos, inicialmente, o excelentíssimo senhor General Humberto Ramos de Andrade, presidente da DESG Nacional, acompanhado do Dr. Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, e pela senhora Eleusa de Oliveira, delegados da DESG Uberlândia. Presença que muito nos honra, Sua Excelência o Coronel Marcos Vinícius Gomes Bonifácio, comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Gostaria de convidar à mesa o senhor Tenente Paulo César Souza Costa, que representa nesta solenidade o senhor comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, o Tenente Coronel André Casarim. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, as quais solicitamos que ocupem a primeira fila de cadeiras e se considerem como fazendo parte da mesa principal. O senhor Oswaldo Luiz Pereira, representante da diretoria da CDL. As demais autoridades que se encontrem presentes, que não mencionaram o seu nome na entrada, por favor, considerem-se aqui fazendo parte da nossa mesa diretora. Convidamos a todos os presentes nesse instante para ouvirmos todos juntos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, que será interpretado pelo Coral de Idosos dos CEAs de Uberlândia.
Teremos neste momento a abertura da sessão solene de instalação do 21º curso de Estudos de Política e Estratégia, turma 2018, conduzido pelo delegado da DESG em Uberlândia, o Dr. Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Senhoras e senhores, com imensa satisfação e profundamente honrado, como cidadão e delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Uberlândia, pela presença de ilustres autoridades e de tão expressivos segmentos da sociedade brasileira na progressista comunidade uberlandense. Declaro aberta a sessão solene de instalação do 21º curso de Estudos de Política e Estratégia, turma de 2018, na cidade de Uberlândia. Apresentaremos agora os integrantes do 21º curso de Estratégia, de Estudos de Política e Estratégia, turma 2018, da DESG em Uberlândia. Solicito aos senhores presentes que reservem seus aplausos para o final do ato de apresentação. André Luiz Gonçalves. Andréia Zago Jones, empresária. Ana Paula Grabox Correia Lima, empresária. Antonelli Batista Almeida, empresário e produtor rural. Claudiomir de Castro, militar do Exército. Clevilson Viana Rodrigues, militar do Exército. Daniel Oliveira Cardoso, militar do Exército. Eunice do Carmo Castro Cardoso, auxiliar administrativo. Fernando Oliveira Campos, empresário. Gustavo Arantes, administrador. Ivoneide Aparecida da Silva, professora. José Alfredo Rossi, advogado. José Antônio Schmidt, arquiteto. Kleber Fernandes Morgado, advogado. Lucas Tupinambá Simões, empresário. Marco Aurélio de Freitas Santos, engenheiro. Nelson Rocha Vidal Porto, fisioterapeuta. Rafael Luiz da Silva Júnior, empresário. Silvia Aparecida Fagundes, enfermeira. Silvio Ortega Filho, engenheiro civil. Linamar Gonçalves de Souza, analista educacional. Luiz Humberto Neto Spini, empresário. Robson Félix, empresário. Gustavo Matias de Almeida, empresário. E Modesto Teixeira, advogado. Gostaria agora que todos os novos adesguianos recebessem o aplauso dos presentes. Os integrantes do novo ciclo de estudo da DESG que se levantaram receberam o nosso aplauso pela sua participação na busca do aperfeiçoamento e da eficácia da ação social, pela consciência cidadã e pela consequente evolução de nossa sociedade em busca do bem comum. Eu gostaria de convidar mais uma vez aqui à frente o coral do SEAI, ou dos SEAIs, para fazer neste momento uma apresentação em homenagem aos novos estagiários do CEP da DESG de Uberlândia. Você parece no
Senhoras e senhores, ouviremos nesse instante a palavra do delegado da ADESG em Uberlândia, o doutor Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Senhoras e senhores, boa noite. Antes de dirigir a palavra aos estagiários do 21º curso de estudos de Política e Estratégia, quero externar o apreço e o agradecimento ao excelentíssimo senhor general Humberto Ramos de Andrade, digníssimo presidente da ADESG Nacional, pelo empenho em aqui estar conosco para ministrar a aula inaugural do nosso curso e nos proporcionar a oportunidade de colher ensinamentos de relevante interesse para a sociedade. Ao general Humberto, o nosso muito obrigado. Prezado amigo, comandante do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado, Coronel Vinícius, Tenente Paulo César Souza Costa, neste ato representando o comando do Batalhão de Bombeiros de Minas Gerais, delegada Eleusa, prezados diretores Helena Barroso, Paulo Henrique Zanata, Luiz Alcino Mendes, Miriam Mendes, Gilmar de Souza Freitas, José Alves Araújo. E o nosso amigo também, Belmiro. Queridos estagiários, nada é mais gratificante ao espírito que falar em algo que nos toca a sensibilidade e de maneira positiva ao coração e aos sentimentos. E é com muita emoção que neste momento lhes dirijo a palavra. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, consolidada por 66 anos de ativa presença, levando aos mais remotos rincões do país e aos mais diferentes segmentos econômicos e sociais os conceitos da Escola Superior de Guerra e a Delegacia da ADESG em Uberlândia, que tão assinalados serviços tem prestado à nossa sociedade desde em que foi criada em 1971, com seu primeiro ciclo de estudos. Se renova agora com mais um curso e a inserção de mais uma turma, o que nos garante novos horizontes nesta caminhada pela ética, cidadania e na busca do bem comum, tão necessário à grandeza do amanhã da nossa querida pátria. Os princípios culturais e os valores éticos e cívicos são as pilastras mestras que sustentam a tradição adesguiana. A ADESG é seu reduto e não renunciará a essa ordem de conquistas, pois temos a consciência de que a construção de um futuro melhor começa pelo fortalecimento da cidadania no presente. Para isso, é preciso educar e instruir melhor a sociedade, pois a cidadania deve ser anunciada como promotora de condições sustentáveis de acesso a recursos básicos e necessários à vida de toda pessoa. A certeza que temos dos novos momentos históricos exigem discussões e embates intelectuais, onde a participação da direção do curso, a atuação de nossos palestrantes e vocês, turma seleta da nossa sociedade uberlandense, estaremos buscando os ideais da comunhão social para o nosso querido Brasil. Queridos estagiários, estamos felizes com a iniciativa que levou cada um de vocês a estar na turma 2018. Obrigado por nos concederem a confiança que faz do 21º curso de estudos de Política e Estratégia mais uma realidade em nossa delegacia, pois vossa presença neste curso de estudo não constitui apenas uma esperança, mas sim uma certeza de que estamos vivendo o nosso tempo e procurando realizar o melhor por nós mesmos e pelo mundo em que vivemos. É certo, amigos, que estamos vivendo um grande dia, e nesse momento peço a Deus que nos ilumine para mantermos acesa a chama do ideal ético, tão necessário ao bem-estar comum, na grandeza do amanhã da nossa querida pátria. Muito obrigado. Neste momento, convido os integrantes
da mesa diretora para que ocupem a primeira fileira, reservada especialmente a eles, para que possamos passar a palestra do general Humberto Ramos de Andrade, presidente da DESG Nacional, que nos falará sobre o sonho de uma grande nação. Enquanto as nossas autoridades e convidados se instalam, eu vou apresentar o currículo do nosso ilustre convidado desta noite. O general de brigada Humberto Ramos de Andrade é aspirante de artilharia da turma de 1971. Possui graduação em engenharia metalúrgica pelo Instituto Militar de Engenharia, 1978, mestrado em ciência dos materiais também pelo Instituto Militar de Engenharia, 1986, e doutorado em ciências dos materiais pela University of California, San Diego, Estados Unidos, 1993, onde desenvolveu trabalho na área de comportamento dinâmico dos materiais. Tem o curso de direção para engenheiros militares da SM 1996 e o curso da DESG, CAEP 2005. Como general, foi diretor de fabricação do Exército, chefe do Centro Tecnológico do Exército e diretor do Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento do Exército. Na DESG, foi vice-presidente no biênio 2010-2011 e no biênio 2014-2015. O general Andrade é atual presidente eleito da DESG para o biênio 2018-2019. Digníssimo delegado da DESG Uberlândia. Coronel Vinícius, muito me honra com a sua presença. Saúdo as outras autoridades que compuseram comigo a mesa, em nome de quem, ou dos quais, saúdo convidados e autoridades presentes. Saúdo também os estagiários que agora iniciam o 21º CEP. E, já quebrando um pouco desse protocolo e do rigor com que as coisas na DESG são conduzidas, somente inicialmente, eu queria lembrar para os senhores, fiquei muito alegre com essa música que os saudou aqui, Amigos para Sempre. Em 2005, eu fui designado para o curso da EGE. Já como general, saía da direção do CETEX e fui cursar a EGE. Inicialmente, havia um certo ar de contrariedade. Logo eu, a pessoa mais importante, insubstituível, você colocado para fazer um curso, e nós compunhamos um grupo de 100 estagiários, 90 e tantos, 5 oficiais generais. E com todo esse rigor, vocês imaginam, um curso se inicia dentro de um ambiente formal como é a EGE. Com o tempo, essa história de amigos para sempre é o que ficou. A gente construiu uma amizade duradoura, que permanece 2005 até agora. Precisa fazer essa continha rápida aí, mas são o quê? 13 anos, não é isso? Nos relacionamos e eu vou ter a oportunidade de dizer aqui a razão, quem criou esse ambiente, o que tinha em mente. E é o que eles conseguiram. Essa cooperação intelectual, o convívio harmonioso entre civis e militares. Aqui, essencialmente civis, mas dentro de uma instituição, de uma organização que tem ou que mantém aqueles padrões militares de disciplina, de ordem. Essa é uma característica nossa.
Mas, para dar curso à minha palestra, eu gostaria de lembrar que esse foi um artigo publicado por mim recentemente no Globo. Logo depois do Carnaval, em fevereiro, março, talvez. O Globo publicou um artigo cujo título era O Sonho de uma Nação, em que eu me inspirava e o que eu buscava naquele instante. Eu começo essa palestra, eu não sei quem está me ajudando aqui, nos slides. Precisava, já que eu não tenho... São poucos slides, mas era bom que alguém... Eduardo, eu acho que tem alguém que dá. Você vê que aos pouquinhos a gente vai quebrando o formalismo. E se não for assim, a gente se atrapalha com o tempo. Eu peço para você passar o próximo. Está um pouquinho claro, mas eu começo essa palestra mostrando fotos de Calgary, no Canadá. Eu tenho uma filha que mora em Calgary, está bem assim, eu prefiro desse jeito. E mora em Calgary, no Canadá, uma cidade que muitos dos senhores nem lembram. A gente conhece Montreal, Vancouver. Calgary fica no sudoeste, não é a capital da província de Alberta. A capital de Alberta é Edmonton. E Alberta é uma província petrolífera. Eu mostro ali fotografias da universidade, em cima e embaixo, fotografias do centro da cidade, cortada por um rio chamado Bow River, completamente limpo, cristalino, onde as pessoas tomam banho no verão absoluto, que cai no sábado. O verão lá cai num sábado ou numa sexta-feira, nunca no domingo. Então, nesse dia, todo mundo aproveita para colocar um calçãozinho e até brincar no rio. E uma fotografia do Lake Louise, que é um local onde as pessoas... todo mundo conhece, ou já ouviu falar. E quando eu vejo o Canadá, eu estou me referindo à cidade natal dos meus 2 netinhos. Eu tenho uma netinha de 5 anos e um netinho de 3, que são cidadãos canadenses, mas brasileiros também. Minha filha, e falam português. A minha filha só fala português com eles, e eles conseguem, tem um português bem razoável, com algum sotaque, né? O meu cama, coisa desse tipo, mas é difícil para um americano saber porque que a porta é feminino, cama é feminino e uma outra coisa neutra, assim, mas é assim a nossa língua. Então as crianças se confundem com isso. Mas eu, voltando ao Canadá, eu iniciei um estudo, fiz uma proposta, inclusive, para a Universidade de Calgary, cujo objetivo era estudar que políticas públicas, agora eu começo a falar a linguagem de vocês, que políticas públicas foram responsáveis por esse progresso da nação canadense. O que conduziu a isso? Eu lembro, quando a gente estudava geografia, até na própria academia, havia uma cadeira de geografia. Já não havia mais na ESEMI, porque a ESEMI também tinha uma cadeira de geografia, onde o objetivo era estudar geopolítica. Tudo bem, a gente estudava as causas de progresso, de grandeza de uma nação. Os senhores lembram ainda quais eram os fatores determinantes do progresso de uma nação? Os recursos naturais, os recursos humanos, coisas desse tipo, que depois começaram a mudar esse enfoque. E o Canadá era apontado como um país de poucas perspectivas. Estou falando para os senhores, o estudo que era conduzido nos anos 70. O Canadá, comparado com o Brasil, era uma terra difícil. Por quê? Um espaço muito amplo,
8 meses de inverno é o que se tem lá. 8 meses de inverno. Seguramente, poucas perspectivas de desenvolvimento para ser uma grande nação. Vejamos o que é hoje, início do século XXI. Essa cidade tem uma renda per capita de 80 mil dólares. Eu já ofereci para o Eduardo, eu gostaria de voltar aqui, Eduardo, depois de checar, para fazer uma palestra para os senhores, que eu chamo a construção do conhecimento. E eu vou concluir na introdução da minha palestra a importância da economia sobre a construção da fábrica de conhecimento científico e tecnológico, que é a universidade. Eu conduzo uma análise até chegar a esse ponto. E a gente usa indicadores para isso. Bom, eu estou falando aqui em renda per capita. Renda per capita é um indicador econômico, assim como o PIB é um indicador. Isso visto sozinho pode não ter muito sentido. Qual é a maior renda per capita do mundo? É Luxemburgo, 100 e tantos mil dólares. Catar, e depois vem os Estados Unidos, aí da ordem de 50 e tantos. O Canadá tem um número parecido, com 50, para ter ordem de grandeza. Essa cidade, se você for rigoroso, como deve ser, intelectualmente independente, esse palestrante está falando bobagem. Renda per capita de cidade, quando boa parte da renda nem fica aí, muito bem, mas é o PIB ou o produto doméstico dividido pela população. Então eu começo, ao invés de tentar ensinar o senhor, colocando aqui uma questão, para a gente voltar ao Brasil. Vocês seriam capazes de dizer 3 razões do progresso do Canadá? Indicarem assim? Alguém seria capaz de até, como em uma aula a gente faz, eu não estou aqui também fazendo uma conferência formal. Alguém seria capaz de, rompendo a vergonha, dizer, olha, quem seria capaz de dizer? Só, porque essa é uma questão que eu levantei com um amigo nosso, brasileiro, que mora no Canadá. Ele me deu 3 razões absolutamente certas. Se você fosse dizer, quais seriam? Nós estamos conversando aqui. Determinação. Vontade política. Então você está dizendo assim, existe uma vontade nacional, talvez tenha a ver com o título da minha palestra, né? Uma vontade, determinação, vontade, quer dizer, a construção de políticas capazes. Outra coisa, fica só aí. Eu vou dizer para você o que esse rapaz, que é um colega da minha filha, disse as 3 razões. 3 razões. População pequena. Qual é a população do Canadá? 35 milhões de habitantes. População pequena. Quando eu falar em renda em per capita, tudo vai ser bom lá. Mas eu posso te assegurar o seguinte, um país de 80 mil dólares, uma cidade, você vê essa riqueza. Então, população pequena e controlada. Não imaginem que o Canadá está aceitando desocupados assim, não está. Ele é muito rigoroso, ele aceita imigrantes dentro de um critério, você tem razão, de uma política nacional de atração de mão de obra. Então, a primeira, população pequena. Uma cultura da Commonwealth. Já pensou o que tem por trás disso? Repara que eu vou te falar 5 países alinhados com essa cultura. O Reino Unido, o próprio Reino Unido, os Estados Unidos, que é também a origem inglesa, Nova Zelândia, quem mais? Canadá e
Austrália. Não é à toa que esses países... Então existe, você novamente acertou quando disse, existe talvez uma vontade por trás disso, que conduziu esse país ao progresso atual. E em relação ao Brasil, será que deu certo ou deu errado? Eu gostaria, e novamente estou olhando para minha amiga, e hoje você está um pouco longe de mim, eu não vou ver o momento que você mostre uma certa empatia comigo, eu não vou perceber. O palestrante sempre procura uma pessoa no auditório que esteja gostando e que nos auxilie, né? Se ele começa a falar muita barbaridade, a gente nota a feição aborrecida e tal. Eu não espero agradar o coronel. O coronel, ele é sisudo por quê? Por quê? Sisudo funcionalmente, mas isso não é problema. Mas eu vou fazer um esforço com a moça aqui. Bom, eu fiquei em duas causas. A terceira você vai ficar surpreendido. A proximidade dos Estados Unidos. Então, 3. Uma baixa população. A cultura da Commonwealth. E a proximidade com o maior mercado consumidor do mundo. É claro isso? Aí você também, que é questionador, mas e o que aconteceu com o México? Eu não estou analisando o México. O México tem essa proximidade e dizem do México, coitado do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. E o mesmo não pode ser dito para o Canadá. Então repara que em relação, comparando com o Brasil, uma determinação, como você diz, ou políticas, ou vontade, foram capazes de construir, de levar um país a uma situação de progresso e desenvolvimento. Será que no Brasil funcionou mal? Eu vou te dar um dado bom. Eu estava dizendo, um dado bom. No século passado parece uma coisa distante, eu estou falando até o ano 2000. Por 70 anos, o Brasil teve, em média, uma taxa de crescimento de 4,3%. É um número excepcional. Agora, o que aconteceu nessa virada do século? Nós, seguramente, perdemos alguma oportunidade política. Seguramente existe um problema envolvido aí. Ora, eu queria, para dar sequência à minha palestra, isso, repara que é uma outra palestra, é uma outra análise que eu espero vir aprofundar com os senhores, mas sempre o que eu vou estar falando, a gente precisa trazer para uma comparação com a nossa, com a realidade brasileira, sem dúvida. Eu peço para você mostrar um slide seguinte. Eu falei aqui de 5 países alinhados à Commonwealth. Eu estou colocando ali um slide, e se você não é possível baixar, porque são referências. Tem um livro do Ken Follett, A Queda de Gigantes. É um professor, ele tem uma trilogia. O primeiro livro dele é esse Queda de Gigantes. Eu me surpreendi quando li esse livro, no início do século XX, a situação de miséria, de injustiça social que existia na Inglaterra. São fotografias de escravização de menores, de crianças, utilizadas em trabalhos excessivos.
Isso na Inglaterra, hoje, que a gente imagina tão desenvolvida e tão exemplar para nós. Eu costumo dizer isso. Você chega hoje na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, imagina essa coisa foi construída assim. E não foi. A Inglaterra, no início do século XX, convivia com uma situação de injustiça muito grande. Havia, inclusive, o perigo de queda da monarquia. Esse perigo permanece até a ascensão da atual rainha, que é muito determinada. Ela leva a uma política de valorização da Casa de Windsor, e hoje ela é uma figura que orgulha o povo inglês. E eu dizia isso, lembro novamente para a senhora, é uma instituição que se moderniza, quando admite coisas impensáveis. Na época o tio dela teve que renunciar, não é exatamente por isso, mas ele, para se casar com uma divorciada, se renunciou. A irmã da rainha teve um problema sério para desposar a pessoa que ela gostava realmente, era um homem desquitado. Ela negou a permissão. Ela casa em seguida com um fotógrafo e é infeliz a vida inteira com isso. Então, parece improvável que a família real inglesa admitisse isso que admite hoje. O príncipe casa com uma atriz americana. Para a gente é meio estranho, você vai dizer mestiça. Mestiço, para mim, é coisa aqui de Uberaba, Uberlândia. Quem é puro? Eu não sei. Isso, existe uma falha científica em torno disso. Mas até se admite hoje, se fala isso em termos do avanço. A mulher, mas não sei o que é mestiço. Mestiço é cruza de Nelore com Hereford. Aí dá um mestiço, né, de vaca holandesa. A mulher é uma mulher bonita, uma atriz inteligente, uma mulher desquitada, e o príncipe gostou e casou. E a família toda acompanha. É uma instituição que se moderniza. Então, agora eu vou passar um pouco rápido isso aí. Essa é uma fotografia dos Estados Unidos. Lá na ponta, um imigrante na década de 40. Uma coisa que lembra um livro do Vila, que eu estou lendo agora, dei para a senhora o nome, que ele conta a imigração nordestina do Nordeste. Fotografias no fim do século XIX, de trabalhadores rurais nos Estados Unidos. Deixa eu ver a seguinte. Um país extremamente injusto, fica claro no livro do Ken Follett. A Rússia é um país extremamente injusto, com uma realeza descolada da realidade nacional. Existem relatos, o Ken Follett é um historiador, ele faz um romance, mas é um romance histórico. Existem relatos de coisas extremamente violências e injustiças. Esse país, no início do século XX, em 17, se mete, provoca uma revolução socialista de inspiração marxista, que vai ter, um pouco mais à frente, não com o Lenin, já com o Lenin, há uma violência muito grande na implantação do regime russo, do regime soviético. Mas com Stalin estabelece uma ditadura extremamente violenta. Há relatos de 20 milhões de pessoas teriam sido deportadas e mortas em nome da justiça social. Então, um país extremamente injusto. Voltando para o Brasil, nessa época, e para a gente, eu queria colocar um marco para o Brasil,
meados do século XX. Meados do século XX. Aí você, sempre associando a pessoas, lembra que há uma figura política importante nesse período, que é um populista, Getúlio Vargas, que participa dessa modernização do país. Então lembrem desse número. Durante 70 anos, o país parte de uma economia puramente agrícola. Eu dizia isso. Hoje há uma referência a essa região de vocês aqui. Isso é o Texas brasileiro, não tenho a menor dúvida. Espanta quem vem de outras regiões. Eu tenho fazenda no Noroeste, uma pequena propriedade, fazenda, falar para vocês, fazenda, uma pequena propriedade no Noroeste do estado do Rio. E é uma região extremamente pobre. Século XVIII para início do XIX eram os maiores produtores de café do país. Hoje é uma região sem nenhuma perspectiva, vive de nenhuma produção. Um gado ruim, agricultura difícil, há uma coisa hortigranjeira que é também conduzido de uma forma extremamente injusta. Os trabalhadores todos no campo, sem nenhuma proteção, porque não há tecnologia. E não há, sabe o quê? Educação. Completamente, muito difícil você conduzir hoje um homem diante das exigências tecnológicas de qualquer atividade econômica. Qualquer atividade econômica exige um mínimo de capacitação. E é zero. Não é culpa deles. Então é essa a realidade brasileira. Bom, para encerrar essa introdução, eu gostaria de ver o slide seguinte e falar. E aí eu estou me referindo a também um recente artigo meu publicado no Jornal do Brasil, em que eu chamo de lições da guerra. Está um pouquinho alto, os senhores não leem, mas o título do artigo é Lições da Guerra. Vocês acham na internet? E eu me baseei nesse artigo, li uma tese do Gabriel Marcelo Petrus, da Universidade de Brasília. Porque, por exemplo, o general Heleno gosta de trazer a experiência dele lá no Haiti. Ele foi o primeiro comandante brasileiro e, com muita coragem, muita competência, conduziu aquilo, e nós aprendemos bastante. Mas há um estudo acadêmico a respeito disso, e eu pensei algumas coisas, novamente com o objetivo de traçar um paralelo com a nossa realidade. O que eu estou preocupado é com a realidade brasileira. Então, eu digo lá nesse artigo, o Haiti, lembre que o Haiti é a primeira república nas Américas, mas é um país, essa expressão é do Eduardo Galeano, veias abertas porque um país que sangrou pela corrupção, por uma elite corrupta que conduziu o país durante algum tempo e esgotou os recursos naturais daquele pequeno país. Eu digo lá, as elites do país caribenho eram formadas de famílias tradicionais, de apoiadores desse presidente do Aristide, de antigos chefes militares comprometidos com aquela oligarquia que comandava o país. E tem mais, poder marginal de traficantes. O que é pior, a elite do Haiti formou um sistema que não tinha, repara se tem alguma relação com o que você falou, não tinha nenhuma relação
um projeto de país, de nação. Era uma elite pronta a se vender. Olha, eu peço o auxílio de vocês. Eu estou falando de um Estado chamado modernamente um Estado falido, o Haiti. Qual é o Estado falido brasileiro? O Estado do Rio. Será que vocês veem alguma analogia? Uma elite pouco voltada para problemas relacionados com o centro cultural do país, não o centro econômico foi lá atrás, mas quando surge São Paulo, Paraná, essa região aqui, o Rio perde essa importância, mas perde a importância política e a importância cultural. O Rio foi entregue a grupos de, vamos deixar dessa forma, de pouca importância para um projeto de um Estado. Grupos mais voltados para benefícios próprios, que levou o Estado a falência que os senhores conhecem. E poder é uma coisa, é como o ar. É como um gás. Ele vai ocupar sempre os espaços vazios. Olha, se não há autoridade, as milícias, os criminosos, acham uma forma de se articular dentro do Estado. Aí precisa que o Estado brasileiro reponha a ordem. E essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. Até uma pessoa aqui em Uberlândia me perguntou, e o Rio? Ah, foi o rapaz do hotel. Eu vou dizer para vocês, e o Rio? Vou responder com a mesma insegurança que, como morador do Rio de Janeiro, eu tive. Logo depois da intervenção, eu encontro dois, claramente eram militares, conversando no mercado, e eu ouvi de longe, eles estavam falando baixo assim, mas eu me interessei e me aproximei. Eram dois oficiais do Exército. Um servia na 4ª seção do CML e o outro oficial da ECEM. Aí comecei a conversar com ele. O coronel me diz assim: general, nós vamos ganhar essa guerra. O que é isso? Tem alguma coisa com o que você falou? Determinação. Então, um grupo de pessoas que tem vontade de construir um projeto de nação. O coronel me diz, nós vamos ganhar essa guerra. E o que eles têm feito até agora? Se organizado para o combate, organizado a tropa. A gente sabe fazer isso. Sabe ou não sabe isso? Se você chega uma tropa desarticulada, a primeira coisa que você vai fazer é reorganizar, dar as ordens. A polícia está desorganizada no Rio. Não me importa agora as causas, mas desarticulada. Vulnerável a todo tipo de ação. Então é preciso que a ordem seja colocada. E quem conhece o general Braga Neto, quem conhece o antigo comandante da ECEM, o general Richard, tem certeza, e eu mesmo sem conhecê-los, eu conheço assim, quase que socialmente. Eu tive recentemente com o general Braga Neto. São pessoas determinadas e competentes. Vão organizar. É a área deles, segurança. É a nossa área, defesa. Eu sei fazer isso. Não exija mais de mim. Até passaporte a gente faz lá no norte, entrega água e tal, mas a minha missão é defesa, eu sei fazer isso. Faço com competência. Bom, eu tenho duas palavras a mais para os estagiários. Eu situo um marco de desenvolvimento brasileiro e mundial, mas final do século, meados do século XX,
é um período de muito desenvolvimento científico e tecnológico. Novamente mexendo com você, qual é o grande projeto mobilizador de meados do século XX? Um programa capaz de mobilizar a indústria, a academia, é o projeto Manhattan. Nunca na história de todo o desenvolvimento científico e tecnológico houve uma mobilização tão forte. Há alguns livros, eu até não tenho, aqui é um autor que tem um nome, eu tenho esse livro em inglês, uma descrição do projeto Manhattan. Impressionante a mobilização e a rapidez com que foi construída a bomba atômica nos Estados Unidos. E um projeto mobilizador é uma terminologia da área de ciência e tecnologia, produz o que a gente chama de spin-off, de resultados, tecnologias que ocorrem como consequência. A área militar, a defesa, também é capaz de propor e de patrocinar projetos mobilizadores. Então, o desenvolvimento da microeletrônica, da computação, está muito ligado à área de defesa, depois da Segunda Guerra. Então, os países todos, a Europa, os Estados Unidos, saem vitoriosos dessa Segunda Guerra, se beneficiam muito desse desenvolvimento. A Europa, lembrem bem, vão as fotografias, hoje Netflix tem um programa, uma série chamada Segunda Guerra em Cores. Eu recomendo aos senhores. É um resumo da Segunda Guerra muito bem feito. Eles pegam alguns filmes da Segunda Guerra e colorem, hoje existe tecnologia para fazer, o texto é muito bom. Aí você vê o que é a Europa destruída pela guerra. A Alemanha ficou em ruínas e foi reconstruída rapidamente. Qual é a razão? Capital colocado lá e recurso humano. Capital humano para fazer aquele desenvolvimento. A Europa se desenvolve muito. Olhando para o nosso Brasil, o país foi capaz de se desenvolver. A gente seria também capaz, nesse instante, de apontar alguns erros na segunda metade do século XX no Brasil. A gente tem dificuldades políticas importantes. Os anos 50 e 60 são anos conturbados. O golpe militar de 64 surge no topo de uma crise institucional que vem de trás. 54, o pessoal mais antigo lembra disso aí, a dificuldade, inclusive de início do governo do JK, movimentos militares e tal. O auge é 64. O país passa por um período de grande desenvolvimento econômico. A gente lá atinge índices de desenvolvimento próprios dos tigres asiáticos. Nós conseguimos colocar algum... claro que há um abandono, um erro nosso, o abandono da área social. Um descaso na área social. Eu pergunto aos senhores, os mais velhos que me digam, os mais experientes, que aqui, o pessoal acima de 50 anos, eu pergunto a vocês, que programa nacional efetivo, voltado para a educação, os senhores têm conhecimento nesse país? Eu pergunto, quem é que pode me ajudar? Porque eu tenho um nome aqui que eu vou... Qual é? Um programa educacional, um programa mobilizador, um esforço nacional, como a gente vê em países asiáticos. Em Taiwan, todas as crianças uniformizadas na rua, a valorização do professor. Eu vou dizer para você, que eu lembre, o Mobral é um programa, não é um programa mobilizador, coisa nenhuma, inclusive é um erro essa história de educar.
uma mentira, mais uma mentira, para educar adultos e não sei o que mais. Qual foi o resultado do Mobral? Um adulto de 50 anos analfabeto, você vai criar hábitos de leitura? Então, o programa mobilizador educacional tem que começar na escola, pela valorização. Nenhuma escola é melhor ou pior que seu corpo de professor. Essa frase não é minha, eu não lembro do autor, eu lembro até da pessoa. Pode escrever, não é minha. Nenhuma escola é melhor ou pior que seu corpo de professor. Ela depende do seu corpo de professor. Então, quando é que você viu uma grande valorização de professores aqui no Brasil? Eu vou dizer, recentemente, com o ministro Paulo Renato, houve uma coisa importante, a universalização do ensino primário. Isso foi feito. Hoje, no interior, você vê conduções conduzindo as crianças do interior. É verdade? Aqui também. No interior lá do estado do Rio, que é uma região pobre, a gente vê isso. Agora, um programa sério, mobilizador. Um programa nacional voltado para a educação. Eu não vejo, mesmo nos anos de índice de desenvolvimento asiático, nós não fizemos esse salto na educação. Bom, eu passo mais para 2 slides para dizer, eu estou mostrando um marco histórico, na minha opinião, é alguma coisa localizada em meados do século XX. Terminada a Segunda Guerra, um grupo de militares visita os Estados Unidos. Eles visitaram o chamado War College. Até hoje, os oficiais brasileiros fazem curso nessa escola. Né? A gente vinha, ou estava no contexto da Guerra Fria. Havia uma divisão entre os países socialistas e as democracias ocidentais. Há uma crise em seguida, logo depois da guerra, com a criação do corredor de Berlim. A crise é imediata contra o regime do Stalin. A guerra, a Segunda Guerra, mal termina, está instalada uma crise mundial que vai durar até 90, com a queda do Muro de Berlim. Então, em 48, uma comissão liderada pelo general Opino visita o War College. Consequência dessa visita é a seguinte: os militares. Então, isso você chamou de determinação. Isso eu chamo projeto de uma nação, ou sonho de uma nação. Ele diz assim: eu acho que nós precisamos de uma escola para viver nesse contexto, nesse novo ambiente, que é um ambiente diferente. Definitivamente, você assinala com o final da Segunda... A Primeira e a Segunda Guerra são a mesma guerra, uma é o prolongamento da outra. O fim dos impérios. E o fim do Império Britânico, principalmente. Já que o Império Austro-Húngaro teria sido desfeito em 18, mas é o fim dos impérios. E os militares brasileiros dizem: a gente precisa criar uma escola para entender esse contexto, essa conjuntura. Uma escola capaz de estabelecer políticas e estratégias. Isso que você se referiu como vontade, como determinação, ela se materializa pela construção de políticas. Você vai aprender aqui com o Eduardo isso. E estratégias. Ele vai definir para você o que é isso. O que fazer e como fazer. Os militares também tratam isso de uma outra forma, mas eles têm isso muito na cabeça. O que fazer e como fazer. O general Cordeiro de Farias vem a ser o primeiro comandante da ESA.
E ele diz, olha, o objetivo é criar lideranças civis e militares. Esse convívio que nós estamos tendo aqui, para um novo tipo de guerra que deveria afetar toda a sociedade. Ele acha que há um novo contexto. Seguinte, no ano, a ESG é criada, então, e a turma que termina em 1950, já em 51, deixa eu ver o slide seguinte. Deixa eu ver o seguinte. Em 51, eles criam a ADESG. O objetivo era o seguinte, eu tenho ali um grupo de 100 adesguianos, ex-guianos, eles vão voltar para os seus locais. Eu preciso que eles multipliquem essa forma de pensar, esse método de pensar, esse método de criar e estabelecer políticas e estratégias. Eu digo a vocês, na época é uma iniciativa inovadora para o país. Eu vou dizer mais a você, ainda hoje é uma experiência única. A universidade brasileira, e não é o papel da universidade, criar um instituto que tem uma norma, uma doutrina, uma linha de pensamento. Mas eu vou definir para vocês melhor isso aqui. Uma instituição que faz política, mas não política partidária. Ela faz política no sentido de traçar as grandes linhas que devem ser pautadas por um país. Agora, para isso eu preciso de políticos, de gente da melhor qualidade. Então, Eduardo, a gente tem que tratar esse estagiário com maior respeito. São pessoas que estão dando a hora de folga dele para vir aqui trabalhar conosco, nos ouvir. Então, a gente precisa, acima de tudo, respeitá-lo e dar o que de melhor nós temos. Então, esse era o objetivo da criação. Garantir hábitos de cooperação intelectual criada entre civis e militares, nesse convívio. Hoje vocês vivem aqui na inauguração um ambiente mais formal. O delegado vai cobrar sempre um certo formalismo, mas vocês serão capazes de criar laços duradouros a partir dessa convivência. O objetivo era difundir o pensamento. A gente foge hoje. Doutrina lembra alguma coisa dogmática. O pensamento da ESG não é dogmático, mas ele é baseado em princípios axiomáticos, que foram moldados pela nação brasileira. Então eu preciso que isso seja difundido. Eu não falo aqui de política partidária. Eu queria que você interrompesse para eu seguir isso aqui. Esses militares, eles acreditavam que era possível, como é possível. Você olha a sua região aqui, você tem empresas que são as maiores do mundo na área de genética. Ninguém faz nada parecido. O que é o Canadá diante da pecuária de uma região dessa? Nada. Então eles acreditavam lá atrás, aí por volta dos anos 40, que era possível a gente construir uma grande potência, desde que houvesse uma política voltada para tal. E quando eu falo de política, eu falo em definição do que fazer. Você vai entender isso logo que iniciar os seus estudos. O que nós precisávamos naquela época era estabelecer um planejamento autônomo, nacional, voltado para os nossos interesses. Dentro daquilo que a gente
poderia chamar de um programa nacional de desenvolvimento. A ADESG, criada, como eu disse aos senhores, ele, se quiser, deixa, não faz mal, pode deixar, eu vou seguir, depois tem mais um lá, pode deixar. A ADESG, criada em 51, com esse objetivo de manter essa coesão e criar laços com outras pessoas, outros cidadãos que conosco comungam dessa visão, desse sonho de construção de uma organização. Porque nós temos as bases para a construção. O que falta, você quando observa uma região mais pobre no Brasil, falta hoje educação. Formação científico-tecnológica. Hoje, qualquer atividade, rapaz, por mais rudimentar que seja, exige um mínimo de conhecimento. Hoje fica muito difícil você lidar com um sujeito completamente analfabeto, e ele é analfabeto porque o Estado brasileiro não lhe dedicou a atenção de vida. Eu abri a palestra falando no Canadá. Eu via hoje ainda um economista dizendo 40% do PIB brasileiro está na mão do governo. Um número muito parecido está na mão do governo canadense. Sabe qual é a diferença, Vinícius? Você vê a mão do governo, você tem estradas sem pedágio, perfeitas, num lugar onde a neve destrói as estradas. Você vê estradas construídas, uma universidade modelo, uma educação, um sistema de saúde modelar. A minha filha usou o sistema de saúde no Canadá recentemente. Ora, toca o telefone na sua casa, eu contava isso ao Eduardo há pouco. É do centro de saúde. Amanhã a sua filha tem uma consulta marcada às 13 horas. Você vai lá, um funcionário preparado, uma médica, uma sei lá o que, atendendo, alegre e satisfeita. Então houve um investimento em recurso humano que deu suporte à construção de uma nação próspera. Agora lembra, nada disso é milagre. Lembra aquelas 3 razões apontadas pelo nosso amigo. O fundamento daquilo não é só aquilo. Aquilo é uma simplificação. Mas hoje a gente entende a ADESG e isso me causa conforto e algum problema. Mas a ADESG é um prolongamento civil da Escola Superior de Guerra. Eu hoje mantenho uma relação muito estreita com o atual comandante da Escola Superior de Guerra, General Chon, um oficial brilhante. Não sei se ele não é contemporâneo seu, é bem mais... 79, tentativa de 79, e você? Não, é bem antigo. 4 estrelas é bem mais antigo, mas você convive, é sempre... É uma história interessante o comandante da ESG. É a história dele, a história de uma pessoa do interior, de um brasileiro. Certamente ele virá aqui falar com o senhor. Ele trabalhava no interior de uma cidade tão pequena no Rio Grande do Sul, eu já ouvi umas 200 vezes, não sei como é o nome da cidade. Então ele está lá no interior, vê um cadete, um aluno da escola preparatória fardado, e ele achou bonito aquilo. Eu vou ser esse negócio aí, como é que faz? Tem que fazer concurso. Bom, aí ele tem um defeito a partir disso. A partir daí, o primeiro lugar é dele. Você olhar um concurso, qualquer coisa assim, o segundo, já começa a olhar. Eu vou lutar pelo segundo, porque o primeiro foi primeiro lugar toda a vida. É o atual comandante da ESG, uma pessoa muito simples, um homem do interior, mas muito preparado, um homem muito culto. Um exemplo vivo da oportunidade, da democracia da nossa instituição e do nosso país. Um exemplo bonito para ser trazido.
Então, hoje, a ADESG tem um relacionamento muito estreito com a ESG. Há uma preocupação muito grande, o que repercute aqui, o que é feito aqui, viu, Eduardo? O geral tem essa preocupação. Então, a gente precisa, os delegados, os estagiários, precisam conhecer o fundamento, os fundamentos filosóficos da escola, para a gente não distorcer. Isso aqui não é um movimento, a ADESG, eu falo para uma ADESG regional disciplinada, mas isso aqui não é um movimento independente. Nós temos compromissos com a nossa matriz, e eu respondo por esses compromissos. Sempre que uma coisa escorrega, vem a mim. Hoje, o WhatsApp é terrível. O Chon estranha e fala assim: general, do que se trata? E eu explico, vou explicando. A responsabilidade é minha. Eu cobro dos delegados. Vocês precisam saber que os cursos oferecidos pela ADESG, elas têm a finalidade de levar o conhecimento consolidado na escola. Foram formados em constatações objetivas, que são ponto de partida de formulação de juízos e assertivas, realistas e verazes. O propósito da ADESG é, por meio de seus programas e cursos, incentivar a criatividade e tratar adequadamente o caráter peculiar dos problemas nacionais. Ora, isso é possível que não veja com essa objetividade a forma caótica que a academia trabalha. A academia, ela tem essa liberdade. Nós não vemos os problemas nacionais como desafios a serem enfrentados, com lucidez e honestidade. Eu queria lembrar que esse caráter do conhecimento consolidado da Escola Superior de Guerra, ele tem um aspecto conservador, embora dinâmico. Por que conservador? Porque ele se baseia em princípios e valores sedimentados ao longo da história brasileira. Não é inventado agora e aqui por um artista qualquer. A nação brasileira tem a sua história, tem os seus valores que precisam ser preservados. Eu ouvia o Manhattan Connection, comentei com vocês isso do último domingo, foi lá um entrevistado, um colecionador de arte, e ele dizia assim: eu sou filho de diplomata, conheci o mundo todo, e nessas viagens eu considerava a cultura brasileira como marginal. Hoje considero que ela seja marginalizada, e marginalizada dentro do próprio país, na medida que você tem um interesse mais voltado para Miami, ou para o Netflix, ou para o Breaking Bad, que eu aconselho, é muito bom. Agora eu estou vendo o terrível, chama Falda. Aquilo eu não aconselho ninguém a perder tempo com esses seriados. Aquilo toma um tempo e uma cachaça. O Breaking Bad eu tive uma só. A minha mulher adoeceu, ficou de cama 2 dias. Aí eu vi enfiado uns 10 capítulos. Agora eu estou vendo esse Falda. Chegar em casa eu vou lá assistir. É a cultura dos outros que a gente valoriza. Vocês sabem que o francês valoriza a sua cultura, a sua língua. Então a gente precisa valorizar a nossa cultura. Mas o que é real, o que tem valor. E, inclusive, meus amigos, respeitar a cultura marginal e marginalizada. Esse é um esforço que a gente precisa fazer. E não tratar com um certo desprezo e com
preconceito. Será que eu estou sendo claro? Existe. Só me aborrece pessoalmente quando aquilo é impingido. Mas a gente precisa ter um certo respeito pela cultura marginal, desde que seja autêntica, desde que não seja impingida. E você consome ou não consome. No momento que você está sendo imposto àquele consumo, eu nego isso. Mas vai uma certa tolerância para não considerar isso uma manifestação cultural menor, porque vem da periferia. Nem sempre isso é verdade. Eu lembro da forma como meu pai se referia aos Beatles, que era uma coisa intolerável. Eu ouço música dos Beatles e me parece extremamente conservador, embora fosse revolucionária naquela época. Então, quando eu digo aos senhores que o conhecimento consolidado da ESG tem um caráter conservador, eu digo que ele está sedimentado em valores e princípios próprios da nação brasileira. Eu posso lembrar aos senhores que a nação brasileira, ela se situa numa vertente latina de cultura ocidental. Não há como negar isso. Com marcada influência cristã. Os fundamentos, chamados fundamentos axiológicos. A palavra axiológica, eu não sei se eu fiz confusão. Axiológico tem relação com valores. São os fundamentos axiológicos que são ligados a valores. Eu acho que num instante atrás eu fiz confusão com a palavra. É uma palavra não tão comum. Os fundamentos axiológicos da ESG, eles apontam, indicam princípios éticos, morais, políticos e filosóficos, que são próprios da nação brasileira. E eu digo uma nação com uma influência marcadamente cristã, que reconhece a presença imanente de Deus. Não vai aqui aula de religião, mas a imanência de Deus é que Deus estaria presente em todas as coisas. Isso é no limite, um cientista ateu admite que há não um princípio criador, mas uma ordem inicial que precisa ser explicada a partir ou antes do Big Bang e o universo, o multi-universo, como é que funciona. Então, é possível que você entenda que há uma presença imanente de Deus e isso é um pensamento da nação brasileira. Mesmo quando você não comungue os mesmos dogmas de fé. Mesmo para um ateu, você entende essa presença de Deus. Mas o homem brasileiro não desconhece a possibilidade de ele mesmo construir o seu futuro, o seu destino também. O que lhe dá a capacidade moral de decidir. Ora, se o homem tem capacidade moral de decidir, isso se revela na crença, eu falo de valores nacionais, da superioridade do indivíduo sobre o grupo, na crença da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Esse é o fundamento da nação brasileira. Bom, eu queria, sem me alongar mais, lembrar que hoje as instituições no mundo todo enfrentam desafios, estão muito ligados ao vertiginoso desenvolvimento científico e tecnológico observado a partir da metade do século XX. Esse desenvolvimento, ele desorganiza as instituições, que se mostram incapazes de usar o instrumental colocado à sua disposição.
essas mudanças, elas acabam descartando sistemas administrativos rígidos e formais. Eu dou um exemplo muito simples. Veja a mobilização dos caminhoneiros a semana passada, feita através de aplicativos de WhatsApp. E o governo não foi capaz de acompanhar a velocidade, aquela velocidade de mobilização e entender a dimensão daquele movimento. Em 2013 houve um movimento parecido que surpreendeu o governo, um movimento anárquico. Essas transições, porque passam as sociedades no mundo todo, transições profundas e radicais, elas se constituem em momentos de perplexidade e mesmo de pessimismo e de fugas desesperadas por vezes. Um sintoma disso é o crescimento de seitas fundamentalistas. A negação da realidade e a corrida para ideologias e religiões que parecem oferecer consolo e respostas para tudo são marcas típicas desses tempos de transformação. Final do ano passado, nós tivemos uma visita de um filósofo chamado Zygmunt Bauman. Há uma entrevista dele que vocês encontram no Globo News, um repórter brasileiro, que faz um programa internacional, fez uma entrevista com ele, muito interessante. Ele criou uma expressão, diz que as relações hoje são relações líquidas. Elas não têm a solidez das relações. E eu estou falando, repito o que eu lembrei ontem na palestra, as relações entre instituições como a família. Essas relações são líquidas, no sentido que elas escorrem pela mão, dificilmente ficam contidas. São as relações de Facebook. Eu, outro dia, escrevi uma coisa dizendo que o Facebook é o palco de solitários e exibicionistas. E, repito, isso é uma verdade. É ali um ponto da carochinha, onde você coloca apenas momentos bons para você, e gera inveja, ciúme com seus amigos. Você não coloca momentos difíceis. Isso é bom para você? É bom para você. É bom para o seu amigo? Pode ser bom para o seu amigo. Mas você não está construindo uma relação sólida, como, Eduardo, esse pessoal vai construir. Sentado aqui junto. Como a gente construiu na ESG. Como a gente construiu nas turmas da academia, convivendo 4 anos juntos. A gente criou raízes. Aí a gente diz assim, ele é da turma de tal, da minha turma. Essa noção de pertencimento, eu pertenço àquele grupo, ou pertenço, e são relações sólidas. O Zygmunt Bauman diz que essas relações atuais são líquidas. E são marcas típicas desses tempos de transformação que nós vivemos. O Zygmunt Bauman chamou isso de interregno, uma transição. Mas essas crises, elas desestruturam a vida cotidiana e produzem crises recorrentes. Diante da incapacidade das instituições, eu falava ontem da família. Isso é um tema que a gente, sem querer ser extremamente conservador, mas a gente fica preocupado porque as relações sólidas familiares precisam ser preservadas. E muitas vezes o exemplo que nós temos da mídia podem, eu diria, perturbar essa relação. De forma mais clara, a referência que eu fiz. Temos aqui jovens que são pais, mães, e criam uma criança de 10, 12 anos, que fica exposta a exemplos, muitas vezes, de difícil explicação. Exemplos no sentido, olha, você precisa praticar esse comportamento
para não ser classificado como homofóbico, hoje eu acho uma palavra bem colocada. O sujeito ter fobia ou medo, horror, de um sujeito que tem uma opção, fez uma escolha sexual, pouco me importa. Eu só não quero que isso seja imposto dentro da minha casa a uma criança de 10 anos. Eu não quero e não pode. Quem é que vai regular isso? A própria família, o indivíduo. Lembra que eu falei que é um fundamento da Escola Superior de Guerra? A superioridade da vontade do indivíduo sobre o grupo. Você que tem que dizer, e não esperar que o diretor da Globo, você tem que ter essa vontade de chegar lá e desligar. Na minha casa, a minha família não assiste junto a cenas de intimidade sexual, não fica bem. Eu, minha mulher e 2 crianças assistindo. Então, essa é uma atitude que você tem que ter. Jamais a gente deve descambar para o lado radical da censura. O governo deve censurar, porque isso é o caminho do totalitarismo, contra o qual nós lutamos lá em meados do século XX. Mas, para responder a esse pessimismo, eu deixando essa coisa aqui, parece que estou ressaltando um lado ruim. Não é não, a gente precisa de arte e imaginação e inteligência para romper esses momentos. Nós estamos diante de um momento de transição que vai certamente nos levar a uma nova era de progresso. Agora, as utopias, e o século XX foi marcado por uma importante utopia, o socialismo. Elas continuam a ser uma resposta possível para esses momentos de perplexidade. Essas utopias permitem transformar erupções anárquicas, como esse movimento recente de caminhoneiros, que tem o seu lado de justiça. O governo não foi capaz de acompanhar e controlar através de políticas corretas. Aquele momento levou o país a uma desorganização. Então, essa erupção anárquica, que foi um movimento de descontentamento, acaba se tornando um movimento coletivo. Mas, para eles se tornarem numa verdadeira mobilização política, eles tendem a se transmutar em ideologia. Ideologias desintelectualizadas e simplificadas. Porque tudo fica mais simples quando eu defino um inimigo comum. Comum e concreto, ainda que falso, mas defino um inimigo. Fica mais fácil para a massa, para a população pensar. E isso pode induzir a uma revolta com sentido revolucionário. Por essa razão, a gente costuma dizer que as utopias acabam na pira das fogueiras totalitárias. Um exemplo que não foi assim o regime de Stalin, o regime socialista de Fidel, não é assim o regime do país nosso vizinho bolivariano, não se volta para o totalitarismo, colocando a culpa nas instituições democráticas. O historiador americano Mark Lilla é um professor da Universidade de Colômbia. Ele afirma que a gente precisa reclassificar essas coisas. Não existe mais essa clivagem entre, de um lado, socialistas e comunistas. São apoiados pelas classes trabalhadoras. E, do outro lado, os chamados conservadores seriam representados pela Igreja
e pela antiga aristocracia europeia. Isso não existe mais. O que existe hoje é uma divisão entre populações que se beneficiaram da globalização, que é inclusiva. A população da China está sendo incluída no mercado consumidor de bens. Os regimes socialistas mal-sucedidos é que provocam a exclusão das populações. Então a gente precisa refazer esses conceitos de quem é revolucionário, conservador ou reacionário. Os reacionários, tenho certeza, hoje eles estão colocados à direita e à esquerda. E os reacionários se acham os guardiões de algo que realmente aconteceu. O professor Lila diz, eles são os cavaleiros de uma realidade que ficou no passado. Eles estão exilados no passado. Você vai à Europa, quando estuda a Europa, vê essa gente que tem por objetivo voltar à era dos impérios, quando, na verdade, populações como a Índia, a China, estão incluindo as suas populações pobres dentro de um programa de desenvolvimento. E reacionarismo, claramente no mundo, são encontrados, por exemplo, no islamismo político, que é baseado no retorno de uma era de pureza religiosa. O próprio trumpismo e o movimento da direita europeia representam um sonho ao retorno de uma realidade passada. Para encerrar, eu diria aos senhores que a Escola Superior de Guerra, ela foi criada para dar curso e efetividade a sonhos compatíveis com a grandeza do Brasil. Os senhores participam agora desse movimento. Dentro da originalidade espiritual do nosso povo. Quando eu digo que a gente precisa reconhecer e ter orgulho da nossa cultura, nós precisamos, entretanto, aprimorar as bases do nosso sonho. Tratar isso de forma adequada, científica, voltada para os objetivos nacionais, ligados à nossa história, às nossas tradições. E construir uma nação próspera, justa e democrática. Nós devemos nos libertar da demagogia populista, que tanto mal fez a esse país, e também do messianismo, o aparecimento de uma pessoa que, isolada, nos engana com a história e com mentirinhas, de que eu represento a verdade, eu sozinho vou construir uma grande nação. Nós, juntos, aquilo que você chamou de determinação, de vontade política, nós precisamos aproveitar essas eleições, mas eleger um legislativo que nos represente, porque somos pessoas bem formadas. Então precisamos votar com atenção, fazer boas escolhas e não acreditar em messianismo. Tanto a demagogia populista quanto o messianismo são amarras que impedem a realização do sonho brasileiro de salto para frente, como verificamos em algumas nações asiáticas hoje. Nós, brasileiros, juntos, devemos nos libertar dessas âncoras que impedem o nosso movimento. Nós devemos nos mobilizar para atravessar as águas turbulentas dos mares desconhecidos da perplexidade, de forma que possamos
encontrar paz e prosperidade para esta nação brasileira. Eu pediria para você mostrar o último slide. Eu, dentro de um formato de um vício militar, tenho que mostrar algumas conclusões. Mostrou direto, não faz mal. Eu queria que vocês lessem comigo. As próximas eleições são mais uma grande oportunidade para nós retomarmos o projeto de uma grande nação. Colocarmos lá nossos representantes, que tenham condições de nos representar, de falar por nós. Falei para vocês o que é a nossa tradição, o nosso sonho de construção de uma nação justa, próspera, democrática. A ADESG, vocês precisam participar desse debate de propostas e ideias, não tolerando o que eu chamei de infantilização. Agora vem o sujeito contar historinha aqui para a gente e fazer falsas promessas e a gente admitir. Eu vi outro dia um repórter, até que eu conheci pessoalmente, colocar o atual governador do Rio numa situação difícil. Como então, governador? O senhor se afastou do Rio com tanto problema como o que ocorreu durante o carnaval. Não, eu estava aqui próximo, acompanhando tudo. Então, esse repórter, Otávio Guedes, aperta o governador, ele tem autoridade, nós temos autoridade, porque ali está um representante nosso, e não um representante monárquico colocado por uma entidade divina. Eu diria aos senhores que nós precisamos aprimorar as bases do nosso sonho de construção de uma nação próspera, justa e democrática, com a participação dos senhores. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Gostaria de convidar o Dr. Eduardo Luiz da Mata Gonçalves para fazer os agradecimentos ao general Humberto Andrade. Excelentíssimo senhor general Humberto, digníssimo presidente da ADESG Nacional, em nome da delegacia da ADESG de Uberlândia, de seus diretores, seus associados e os novos estagiários, futuros adesguianos da melhor turma 2018. Quero trazer os nossos agradecimentos por esta noite maravilhosa em que o senhor trouxe para nós a palestra O Sonho de uma Grande Nação. E para formalizar esta palestra, passa às suas mãos o seguinte certificado: Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia de Uberlândia. Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia de Uberlândia, através de sua diretoria e associados, certifica que o excelentíssimo senhor general Humberto Ramos de Andrade ministrou a palestra O Sonho de uma Grande Nação, no lançamento do 21º curso de estudos de política e estratégia, turma 2018. Muito obrigado, general. E, a despeito de Uberaba, o senhor ontem foi lá agraciado com alguns produtos de Minas Gerais, Uberlândia não pode ficar para trás. Então, convido a delegada Eleusa para lhe entregar uma lembrança
dos produtos da nossa querida Minas Gerais. Eu propus ao delegado que inicie uma discussão, naturalmente, na parte conjuntural, vamos fazer essa discussão, do momento político nacional, porque nós estamos passando. E a mensagem maior que eu deixo para você é: não deixe que nos tratem como criança. Ontem eu falei, vocês estavam mais soltos, aí lembrei da minha netinha, a canadense. Eu conto uma historinha para ela e ela diz assim: mas isso é verdade, vovô? Isso é verdade ou você está inventando? Então, lembrem disso que eu falei. Quando você chegar a contar uma mentira para você, sabe, essas mentiras fabricadas por marqueteiros políticos, você lembre da minha netinha. Isso é verdade ou você está mentindo? Com base em quê? Vamos conhecer ideias e propostas, e assim que a gente será capaz de construir uma grande nação. Não com mentira que nos infantiliza. Essa é a grande mensagem que eu deixo para você. Não me trate como criança, eu não sou criança. Uma criança de 5 anos já não gosta. Fala: você está mentindo? Minha filha, agora é complicado. Eu estou criando. Então você vai ter que dizer para você que está. Estou inventando aqui para te enganar. Foi assim que venceram uma eleição, o filho de Hollywood, a última vez. Então a gente não pode se enganar. E a elite brasileira, a elite intelectual, precisa ter uma atitude de fazer uma boa escolha. Fazer a melhor escolha para esse país. Muito obrigado. Muito obrigado. Nesse instante, senhoras e senhores, o senhor delegado da DESG em Uberlândia, doutor Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, irá fazer o encerramento dessa sessão solene de instalação do 21º curso de Estudos de Política e Estratégia. Os nossos trabalhos retornam amanhã, às 19h30, senhores estagiários, no auditório do 36º Batalhão de Infantaria Motorizada, com a palestra Direitos Humanos às Revoluções Burguesas, que será ministrada pelo nosso professor Luiz César. O traje passeio. Logo após o encerramento, nós estaremos, por adesão, recepcionando o general Humberto lá no bar Dona Cerveja. Então, convido aqueles que puderem comparecer lá, vamos lá desfrutar mais alguns momentos com o presidente da ADESG. Agradecemos as honrosas presenças de todos que prestigiaram esta solenidade. Declaro encerrada a sessão solene de instalação do 21º Curso de Estudos de Política e Estratégia, turma 2018 da Delegacia da ADESG em Uberlândia. Boa noite.